para o nosso primeiro momento de língua portuguesa. O conteúdo é sobre, vamos lá, período composto por subordinação, orações subordinadas substantivas, subjetiva, objetiva direta e objetivas indiretas. Detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossintáticos da língua portuguesa, dando ênfase à análise do período composto por subordinação com função substantiva. Boa aula! Vamos falar sobre oração subordinada? Muito bem, olha só, oração subordinada. Temos duas orações, temos a oração principal e temos uma oração subordinada a ela. Então olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Vai existir duas orações, a oração principal e a oração que vai ser subordinada a essa oração principal. Essa oração subordinada, ela vai ter um valor sintático. Assim como na oração simples, ela tem o valor, temos lá o sujeito, temos o complemento nominal, temos o aposto, temos ali o objeto direto, temos o objeto indireto, como quando os verbos são transitivos. Tudo isso é trabalho do substantivo. Por isso as orações que nós vamos trabalhar agora são as orações subordinadas substantivas. Primeiramente, nós vamos trabalhar as orações subordinadas que fazem o trabalho, têm o sentido, têm a função de sujeito na oração subordinada. Então, olha só, vamos indicar para você, primeiramente aqui eu vou mostrar para você uma oração simples, de uma oração simples. Olha só, no período simples, observa aí. Então temos aqui, olha só, é necessário, se eu disser bem assim, é necessário, né? Temos aí uma oração, a oração principal. Então temos a oração principal. A oração principal é necessário. Aqui, ó. É necessário. Por que, professor, que aí é uma oração? Porque nós temos um verbo. Olha aqui, o verbo, né? Temos um verbo. Na outra oração, eles façam o trabalho, temos outro verbo. Verbo fazer. Olha só, o verbo fazer. Então temos duas orações. Temos essa e temos essa, né? Quem está fazendo a ligação é esse cidadão aqui, ó, né? Esse cidadão aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que ele vai fazer essa ligação entre essas duas orações. Se você observar nessa oração aqui, ó, é necessário, temos um verbo de ligação, e temos o predicativo do sujeito. Vamos ver aqui o sujeito. Você lembra que para você descobrir o sujeito de uma oração, você pergunta para o verbo, né? Você vai perguntar para o verbo ali, tipo assim, ó, os estudantes organizaram, vou colocar aqui, ó, vou tirar aqui, colocar aqui para o lado aqui, ó, os estudantes, aqui, ó, organizaram a festa. Organizaram a festa. Só para você entender como funciona a festa. Olha só. Muito bem. Aí o que você faria para descobrir aqui, o sujeito? Você perguntaria ao verbo. Quem organizaram a festa? Aí você já sabia que o nosso sujeito seria os estudantes. Não é verdade? Exatamente, já sabia. Então você vai fazer essa pergunta. Você vai fazer essa pergunta para o verbo. Quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem ou o quê? Vamos perguntar aqui para a oração principal aqui, ó. Quem é necessário? Quem é necessário?
que eles façam o trabalho. Olha só. Então, olha só. Que é necessário? Que eles façam o trabalho. O que é necessário? Que eles façam o trabalho. Então, já temos o sujeito aqui. Toda essa oração aqui, ela está fazendo papel de sujeito para a oração principal. É necessário que eles façam o trabalho. Toda essa oração aqui está indicando que ele é um sujeito. Então, temos uma oração subordinada, porque ela é subordinada a essa primeira, a oração principal, indicando que ela é um sujeito da oração. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando ela estiver fazendo esse papel de sujeito, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Ela vai exercer essa ideia de sujeito da oração principal. Vamos ver outro exemplo aqui. Pareceu-me que a criança chorava. Temos duas orações aí também. Olha só, temos o primeiro aqui, da primeira oração, o verbo. A segunda oração, outro verbo aqui, ó. Né? Aí você pergunta, quem pareceu-me que a criança chorava? Respondeu. Está aqui o sujeito da oração. Olha só, a criança chorava. Então temos aí um sujeito, temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Toda essa oração aqui, ó, subordinada, ela está indicando que ela é um sujeito. Toda a oração está indicando que é um sujeito, que ela está ligada aqui à oração principal. Pareceu-me, ok? Então ela está indicando ali que ela é um sujeito da oração. Por isso que ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Sabia-se, o que sabia-se? Você pergunta para saber aqui, você pergunta para a oração principal do verbo. O que sabia-se? Que o culpado morrera. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque toda essa oração aqui está fazendo o trabalho tem a função de um sujeito dessa oração principal. Só é você perguntar para o verbo e ele vai te indicar, ok? Muito bem, exatamente. Perguntou para o verbo te indica quem é o sujeito. Se tem o sujeito, já sabe que é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos relembrar uma situação para você poder entender o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta ou objetiva indireta. Professor, o que é isso, esse nome? Vamos relembrar os verbos transitivos aqui. Olha só, vamos relembrar. Temos aqui também antes temos esse exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. O que foi dito? Que o culpado morrera. Então temos aqui, ó, uma oração substantiva, subjetiva. Essa oração subordinada, ela está fazendo o papel de sujeito para essa oração principal. Oração subordinada, subjetiva. Vamos relembrar aqui os verbos transitivos agora. Olha só, presta atenção aí, ó. Presta atenção. Verbos transitivos são aqueles que exigem um complemento sobre o qual a ação verbal se realiza. Olha só aqui, ó, para essa oração. Eu sempre amei. Aí você pergunta assim, né? Você olha para você. Eu vou falar para você assim, ó, com esse verbo, o verbo amar. Olha aqui para mim. Se eu dissesse essa frase assim, ó. Eu sempre amei. Aí você ia me perguntar assim, professor, mas o senhor amou o quê? Você me perguntaria, não é isso? Você me perguntaria, amou o quê? Aí eu vou dizer, olhar bem nos seus olhos e dizer assim, você. Olha que romântico, né? Muito bem. Notem aí que ele precisa desse complemento. Ele precisa desse complemento. Sabe por quê? Porque ele precisa transitar para esse complemento. Então ele é um verbo transitivo. Se você notar aqui, olha só, aqui ele não tem uma preposição. Preposição de, preposição em, algumas só, né? Então, preposição a, algumas. Então ele não tem, ele transita diretamente. Então nós temos aqui, ó, um verbo que transita diretamente para esse complemento aqui, sem preposição. Então ele é um verbo transitivo direto. Esse complemento aqui chama-se objeto direto.
Por quê? Porque não tem preposição aqui, ó. Só para você relembrar. Ele é um verbo transitivo, ele precisa transitar até o seu complemento. Quando ele não tem essa preposição, é verbo transitivo direto. Quando ele tem a preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Olha só aqui, se eu falar assim, ó. Você nunca gostou. Se eu falasse só até aqui, você nunca gostou, aí você não ia conseguir entender, né? Olha só para mim aqui, ó. Você nunca gostou. Se eu falar assim, você nunca gostou, fica incompleto, né? Esse verbo, ele pede mais alguma coisa. O verbo gostar, ele pede mais alguma coisa. Mas gostou, gostou de quê, professor? De quê? Olha esse de. Preposição. O de é preposição. Quem gosta, gosta de. O de é preposição. Então, ele vai pedir uma preposição. Ele é um verbo transitivo, porque ele precisa desse complemento, para ele ter sentido, e ele vai complementar com essa preposição. Ele vai a esse complemento, através dessa preposição, indiretamente. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa dessa preposição para ir até o seu complemento. Olha só aqui, ó. Observa aqui. Ó, você nunca gostou de mim. Olha aí como esse complemento ele precisa dessa preposição para chegar até esse complemento. Então, porque ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa transitar indiretamente através dessa preposição. Então, temos aí esse complemento aqui, chama-se objeto indireto. Todo esse complemento. Por isso que é objeto indireto. O outro é objeto direto porque ele não precisa desse carinha. Ele seria um verbo transitivo direto. Mas aqui ele pede. A regência do verbo pede. Ó. Quem gosta, gosta de mim. Ok? Se eu disser assim, vou a. Quem vai a algum lugar. Vou colocar uma palavra masculina aqui, ó. O banheiro. Pronto. Vou ao banheiro. Você não vai dizer vou no banheiro, né? O certo é vou ao banheiro. Vou. Quem vai a algum lugar. Vou à mercearia. Mercearia não é feminino? É feminino. Então, ó, mercearia. A com A. Aí você vai jogar uma crase aqui. Aí é que nós temos um verbo transitivo indireto, porque esse A aí é uma preposição, ok? Só para você relembrar. Vamos ir para frente agora. Agora você já está preparado para saber o restante aqui. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do período composto. Se ele é composto por mais de um, não é isso? Então vamos ver primeiramente aqui o período simples. Por que ele é simples? Porque ele só tem um verbo. Ó. Imagens mostram o fogo. Imagens mostram o fogo. Se eu disser bem assim, imagens mostram, aí você diz assim, mostra o quê, professor? Então é um verbo transitivo, ele precisa transitar para o complemento. Verbo transitivo. Tem preposição aqui? Não. Então ele transita diretamente para esse complemento dele aqui, é um verbo transitivo direto. O fogo aqui vem ser um objeto direto, porque é um complemento sem preposição. Bacana. Então vamos lá. Temos um período simples aqui. Agora vamos para o período composto. Por que é composto, professor? Composto de duas orações. Está aqui um verbo e está aqui o outro, ó, o verbo acabar. Então temos um período composto de duas orações. Ok? Bacana. Olha só. Então temos aí. Imagens mostram que o fogo acabou. Mostram que o fogo acabou. Esse verbo aqui não é um verbo transitivo? Exatamente. Tem preposição aqui? Não, não tem. Não tem nenhuma preposição aí. Temos uma conjunção integrante. As orações subordinadas sempre vão ter uma conjunção integrante. Ou vai ser o que, ou vai ser o se. Uma das duas, tá bom? Então, se não tem preposição aqui, esse o é um artigo masculino, então é um verbo transitivo direto. E toda essa oração aqui é um objeto direto. Ela está servindo de objeto direto para essa primeira oração, para a oração principal. Então nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva,
objetiva direta, porque ele é um objeto direto. Toda essa oração aí é um objeto direto. O professor, está um pouco complicado. Calma que nós vamos complicar mais ainda. Brincadeira, olha só. Então, nos dois períodos sujeito, o sujeito é o mesmo. Né? O sujeito é o mesmo. Imagens, quando você diz bem assim, ó, imagens. Quem mostram que o fogo acabou? Quem mostra que o fogo acabou? As imagens. Está aqui o sujeito da oração, está aqui na frente. Notaram como ele não está atrás, como as subjetivas? Ele está aqui na frente. Muito bem. O restante aqui é objeto direto. Muito bem. Por quê? Porque não tem preposição aqui. Muito bem. Vamos seguindo, vamos seguindo. Olha só, daqui a pouquinho vocês vão compreender. Eu tenho certeza que já compreenderam. Olha aí, ó. Período composto por subordinação. Imagens mostram que o fogo acabou. Então, toda essa oração aqui é subordinada. Está junto aqui com essa conjunção integrante aqui, ó. Que, o que aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é oração subordinada. Subordinada a quem? A essa oração principal aqui. Por quê? Porque aqui, toda ela aqui, está fazendo papel de objeto direto. Por quê? Porque esse verbo é um verbo transitivo, porque ele precisa do complemento, porque não tem preposição aqui. Objeto direto. Muito bem. Prosseguindo, olha só. Oração principal. É toda oração ao qual se associa uma ou mais orações que funcionam como termo dela. Olha só aqui, ó. Olha o exemplo aqui dessa daqui, ó. Todos os jogadores de que o time havia jogado mal. Todos os jogadores discordaram de que o time havia jogado mal. Então temos aqui, ó, a oração principal é todos os jogadores discordaram. Quem? Aí nós vamos perguntar aqui, ver se tem sujeito aqui logo no início. Ó. Quem? Pergunta para o verbo. Ó. Quem discordaram de que o time havia jogado mal? Quem? Todos os jogadores, exatamente. Está aqui o sujeito da oração. O professor riscou aqui, ó. Todos os jogadores é o sujeito da oração. O verbo, discordaram. Todos os jogadores discordaram. Discordaram de. Olha o de aqui, a preposição. Tem preposição? Tem. Então ele vai, é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Se eu falar só todos os jogadores discordaram, vocês vão me perguntar, mas discordaram de quê, professor? Porque ele precisa ir ao complemento dele. Então ele é um verbo transitivo. Tem preposição? Tem. Então é um objeto indireto. Aqui é um verbo transitivo indireto. Por que é indireto? Porque ele necessita dessa preposição para ir até o seu complemento. Verbo transitivo indireto. Logo você já sabe que toda essa oração aqui, subordinada, está fazendo papel de objeto indireto. Notaram? Então aqui vai ser uma oração subordinada, objetiva, substantiva, indireta. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais. É só para você ir pegando aí como funciona. Vamos lá. Oração subordinada é toda oração que funciona como termo. Olha só, ela pode indicar aí sujeito, que nós já vimos lá, né? Ela pode ser um sujeito. Toda essa oração subordinada que pode fazer papel de sujeito. Pode fazer papel de objeto, indireto ou direto. É o que nós estamos vendo. Pode ser adjunto adverbial, pode ser complemento nominal. Vamos trabalhar na aula de hoje ainda, mais à frente. Olha só, então, todos os jogadores discordaram. Todos os jogadores discordaram de que o time havia jogado mal. Foi o que nós analisamos. Discordaram é um verbo transitivo. Temos aqui uma preposição, então é um verbo transitivo indireto. Logo aqui, toda essa oração subordinada é uma oração subordinada indireta, objeto indireta, objetiva indireta. Toda ela está fazendo papel de objeto indireto. Muito bem. Prosseguindo, vamos lá. Oração subordinada substantivas. Muito bem. Imagens de satélites mostram.
Notem aí, olha só. Temos o sujeito aqui. Se nós formos perguntar para o verbo, quem mostra a diminuição do gelo no Ártico? Quem? As imagens do satélite. Está aqui o nosso sujeito. Está aqui o nosso sujeito. O verbo, ele é transitivo direto ou indireto? O que você acha? Tem preposição aqui? Não. Isso aqui é um artigo, não é isso? É um artigo feminino, dizendo que diminuição aqui é um substantivo. Por isso que ela é substantiva. Então, temos aqui um verbo transitivo. Direto ou indireto? Direto. E aqui todo ele está fazendo papel de objeto direto. Não tem preposição aqui, ó. Não tem preposição. Objeto direto. Então, toda essa oração subordinada, ela é uma objetiva direta. Objetiva direta. Muito bem. Prosseguindo. Olha só. Imagem do satélite mostra a diminuição do gelo do Ártico. Então, funciona como o termo da outra oração, por isso denomina-se oração subordinada. Agora, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque toda ela está fazendo a função de objeto direto para este verbo, para esta oração principal. Verbo transitivo direto, transita diretamente para o seu complemento e não tem preposição aqui, ó. Não tem preposição. Então, objeto direto. Ela vai transitar diretamente ao seu complemento. Muito bem. Prosseguindo. Imagens do satélite mostram a diminuição do gelo no Ártico. Então, ele equivale ao termo cujo núcleo substantivo, por isso denomina-se substantiva. Está aqui, ó. O substantivo é o núcleo. A diminuição. Não tem o artigo aqui? Se tem um artigo, já sabemos aí que é um substantivo. Prosseguindo. Imagem de satélite mostra a diminuição. Sintaticamente funciona como objeto direto. Acabei de falar. Objeto direto. Toda essa oração aqui está fazendo papel de objeto direto. Sintaticamente funciona como objeto direto do verbo da outra oração. Por isso classifica-se como objetiva direta. Então toda essa oração aqui, subordinada à oração principal, ela está fazendo esse papel de objeto direto. Não tem preposição. Ficar bem claro para você, ó, não tem preposição, ligando ela aí após o verbo. Muito bem. Prosseguindo agora, vamos falar sobre a conjunção integrante. Verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele transita diretamente para o seu complemento sem preposição, não tem preposição aqui. Temos aí um artigo masculino também. Então, olha só, presta atenção. Aqui ele já está indicando quem é o sujeito. É a mesma situação, aquela que eu ensinei para vocês. Olha, você vai fazer aquela pergunta para o verbo. Quem mostram que o gelo no Ártico está diminuindo? Quem? As imagens do satélite. Olha aí como ele indica para ti o sujeito. Está aí o sujeito. O sujeito é a imagem do satélite. O verbo ele é transitivo direto. Por quê? Porque ele precisa de complemento. Ele vai diretamente para o seu complemento sem necessidade de ter preposição. Ó, não tem preposição aqui. Por isso que ele é um objeto direto. Por isso que ele é uma oração subordinada, porque ele está subordinado à oração principal. Substantiva, porque o núcleo é um substantivo, o gelo. E ele é objetivo direto, porque toda essa oração é um objeto direto. Vamos prosseguindo. Olha só. Classificação das subordinadas substantivas. Então, temos a primeira oração, segunda oração, a oração subordinada. Aqui, o que você acha aqui? Ó? Vamos primeiramente perguntar para o verbo, ver se ele não é uma subjetiva, se está para o lado de lá, para o lado da oração subordinada. Quem discordaram de que o time havia jogado mal? Quem? Todos os jogadores.
Todos os jogadores. Está aqui o sujeito da oração. Então temos. Nós já sabemos que já não é uma oração subordinada subjetiva, porque ele está aqui no início. Está aqui no início. O verbo é transitivo. O verbo é transitivo, precisa do complemento. Quem discorda, discorda de alguém, não é isso? Eu discordo de você, eu discordo de papai, eu discordo de mamãe, ou de a mamãe, da mamãe, do papai. Então ele vai pedir isso aqui, sempre. A regência do verbo vai pedir a preposição. Se tem preposição, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele transita indiretamente para o complemento. Tem que passar pela preposição. Então, tudo isso aqui é objeto indireto. Então, temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Indireta. Prosseguindo. Olha só. Está aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Por quê? Pede a preposição. Quem discorda, discorda de alguém. Né? Então tem a preposição. Se tem a preposição, é um verbo transitivo indireto. Se tem um verbo transitivo indireto, toda essa oração subordinada aqui é objetiva indireta. Indireta. Aqui está direta, mas é indireta. Indireta. Por quê? Porque tem a preposição. Tem a preposição. Ó, né? Muito bem. Prosseguindo. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Olha só, verbo transitivo tem que ser transitivo direto. Vamos perguntar para o verbo aqui, ó. Quem não confirmou a escalação de todos os titulares para os jogos de domingo? Quem? O técnico. Exatamente, foi o técnico, né? Técnico do Flamengo, que nem tem mais, né? Nem tem mais técnico, mas está aqui ele, olha só. Esse time aqui tem. Está aqui o sujeito da oração. Então, já sabemos que não é subjetiva. Né? Toda essa oração subordinada aí não é. O verbo é transitivo? É, porque se eu falar assim, ó, o técnico ainda não confirmou. Confirmou o quê, professor? Você não deu a informação toda, ele precisa transitar para o complemento. Mas quem confirma alguém, não é isso? Confirma alguém. Então não tem preposição, ó. Não tem preposição aqui, ó. Ele vai transitar diretamente para o seu objeto. Transita diretamente, sem preposição. Não tem preposição aí. Se não tem preposição, é um verbo transitivo direto. E todo o complemento aqui, no caso, a oração subordinada, é um objeto direto. Então, temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que é substantiva? Olha o núcleo aqui, é um substantivo. A escalação. É um artigo. Muito bem. Prosseguindo, falando ainda sobre a direta, olha só. Temos a conjunção integrante, que eu falei, ou é o que, ou é o se, né? Se, ele vai estar aí ligando as duas orações, a oração principal e a oração subordinada, olha só. Então temos a oração subordinada. Vamos perguntar do verbo aí, ver se nós conseguimos indicar o sujeito da oração. O técnico ainda não confirmou se escalará todos os titulares para o jogo de domingo. Quem não confirmou se escalará todos os titulares para o jogo de domingo? O técnico. Está aí o sujeito da oração. Então sabemos que não é subjetiva. Muito bem. Então vamos lá, olha só. Oração principal, o técnico ainda não confirmou. Tudo aqui é oração subordinada, a partir da conjunção integrante, ou que ou se, ok? Muito bem. Então, se escalará todos os titulares para o jogo de domingo. Oração subordinada. Tem preposição aqui? Não, não tem preposição. Não tem. Se não tem, é um verbo transitivo, direto, e tudo isso aqui é objeto direto. Por isso que ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Muito bem. Prosseguindo, olha só.
Prosseguindo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Olha só, poucos economistas creem. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Quem crê, crê em algo, não é isso? Em algo. Esse em aqui é uma preposição. Eu creio em Deus. Eu creio em você. Você vai crer em algo sempre. A regência sempre vai pedir essa preposição. Se pede preposição, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele vai indiretamente ao seu complemento. Precisa da preposição para fazer essa ligação. Se tem preposição, toda a oração subordinada aqui é objetiva indireta. Tem preposição. Muito bem. Seguindo aqui, ó, seguindo aqui. Então, poucos economistas creem. Professor, mas aí não está, ó. Poucos economistas creem que a inflação cairá rapidamente ainda este ano. Não tem aqui a preposição, realmente, mas você sabe muito bem que esse verbo ele pede. Quem crê, crê em algo. Ele está aqui escondido, né? Ele está numa elipse aí, ó. Quem crê, crê em. Então, você tem que sempre prestar atenção se o verbo pede. Então, o verbo aqui é transitivo e indireto. E toda essa oração subordinada aqui, ela é também objetiva e indireta. Pode não estar aparecendo aqui, mas o verbo pede. Quem crê, crê em algo. Está aqui a preposição. Não é isso? Exatamente, exatamente. Muito bem. Foi o que nós falamos nesse primeiro momento aí. Oração subordinada subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. A sua aula continua no próximo vídeo.